you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of here, even if it takes all night or 100 years. Need a place to hide, but I can't find one near what I feel alive outside. I can't find it. Isn't it lovely? Heart made glass, my mind of stone. Inside in the basement, skin and bone. A beleza existe em tudo, tanto no bem como no mal, mas somente os artistas e poetas sabem encontrá-la. É com essas palavras de Charlie Chaplin que iniciamos nosso programa de hoje, programa muito especial. Estaremos conversando com uma pessoa de uma linguagem envolvente, um bate-papo super agradável e que tem o dom de saber encontrar essa coisa chamada beleza. Estou falando do artista visual Pedro Vidal. Programa Piauí de todos nós. Apaixonado por Teresina, sua cidade natal, este artista tem o dom de perceber a beleza das coisas ao misturá-las, ao combiná-las entre si, sem medo de ser feliz. Ousado, arrisca, mas sempre com uma grande possibilidade de acertar. Tudo que faz, faz com amor. Talvez essa seja a receita de todo o seu sucesso. Seus trabalhos têm uma beleza ímpar. Estou falando de Pedro Vidal. Vamos conhecer Pedro Vidal por Pedro Vidal. Quem é Pedro Vidal? Boa noite, Jesualdo. Muito obrigado pelo convite. Muito prazer estar aqui no Piauí de todos nós, divulgando o trabalho do sertão. Mas, falar em terceira pessoa é ruim, né? Tipo, eu falar Pedro Vidal, mas eu sou um cara que se descobriu muito mais piauiense morando fora do Piauí do que quando morava aqui. Eu acho que a gente morando no Piauí, sendo piauiense, nascendo aqui, pra gente é normal, né? Quando vai para fora, tem aquela estranheza, as pessoas apontam o que você faz diferente, você reconhece coisas diferentes. Então, pelo menos a experiência que eu tive, morando primeiro em São Paulo, depois no Rio de Janeiro, foi de um orgulho muito grande da minha terra, de querer enaltecer o Piauí. Inclusive na revista que eu trabalhei no Rio de Janeiro, a gente sempre suscitava pautas falando sobre o Piauí, sobre artistas piauienses. Teve uma matéria que eu consegui colocar um trabalho de um escultor em metal, o Zé Rodrigues, que ficou uma matéria bem interessante sobre o ferro, o caminho do ferro no IBGE. Então, acho que é isso. O Pedro Vidal é um piauiense, né, que tem muito amor pelas raízes, pelas origens, que morou fora e, quando morando fora, descobriu ainda mais esse amor. E foi, inclusive, por conta desse amor e da saudade que surgiu o sertão. O Piauí é um conhecido celeiro de artistas. Tanto na capital como no interior, percebe-se o surgimento de grandes talentos. E você, Pedro? Você é natural de onde? Eu sou natural de Teresina, nasci na maternidade Dona Evangelina Rosa, como boa parte dos piauienses, especialmente dos teresinenses. Agora, minhas raízes são de Batalha, né? Parte da minha família, a família materna é de Batalha, a paterna de Piracuruca, e meu avô tinha fazenda entre as duas cidades. Então eu passei boa parte da minha infância entre Batalha, Piracuruca, a fazenda, que é o Marinheiro, e indo para Barra Grande também, né? Então foi aí uma infância bem vivida, como eu gosto de dizer, com muitas experiências boas.
Você pré-visualiza a beleza da combinação de coisas, de cores, de tonalidades distintas. Sua percepção é muito aguçada. Você estudou pintura? Pintura em si eu nunca estudei, termina sendo autodidata, eu fui descobrindo. A história da pintura é que eu trabalhava numa revista do IBGE, fazendo a parte de infografia, de design visual, e teve uma matéria sobre o Nordeste. Então eu resolvi utilizar as expressões de arte nordestinas, que principalmente a xilogravura, né, muito presente em cordéis, e a fotopintura, que é aquela foto antiga de casais que a gente vê em casas bem do sertão. A partir daí me despertou muita saudade de casa e eu comecei a pintar assim, por passatempo, até pintava coisas do Rio de Janeiro mesmo, paisagens do Rio, mas a partir dessa saudade que não teve tamanho, eu infelizmente tive que sair, né? Eu pedi para sair do IBGE, eu tinha que voltar para casa e voltei para Teresina e continuei produzindo, e assim nasceu o Sertão. Como você falou há pouco, quando criança, você ficou muito dividido entre vários municípios. Nesse vai e vem entre uma cidade e outra, você pintava? Quando você começou a pintar? Eu, inclusive, levo essa visão para as oficinas de artes, né? Que eu digo, na verdade, que são oficinas de libertação criativa. Todo mundo nasce sabendo pintar, todo mundo nasce sabendo desenhar, pintar. O que acontece é que a vida, as pressões vão fazendo que a gente deixe isso de lado, parece coisa de criança. Então, como todo mundo, eu nasci pintando, nasci desenhando. Acontece que, não é tanto tempo, mas durante boa parte da minha vida eu fiquei sem pintar, né? Na infância eu pintava bastante, brincava, e voltei a pintar em 2018, quando morava no Rio de Janeiro. Né? Acho que por influência da cidade, que tem toda essa questão das paisagens belíssimas, das pessoas pintando na rua, vendendo quadros, e acho que foi isso mesmo. Sua pintura é a resultante do seu olhar observador daquilo que está ao seu redor? Ou você teve influência de algum grande pintor? O artista, como um todo, a gente pega a representação do que vê, né? O Sertão, começou como memórias de infância, né? Paisagens que eu via lá no Marinheiro, via em Batalha, em Piracuruca, principalmente. E eu fazia essas pinturas de forma sem compromisso, né? Aí quando eu voltei para Teresina, eu comecei a viajar pelo Piauí, voltei a ir para Batalha, ir para Fazenda, e aí eu comecei a juntar também visões atuais. Inclusive tem um quadro, uma obra que é o IP, que hoje está lá em Brasília, que ele foi uma pintura feita a partir de um IP que tem no Encontro dos Rios aqui em Teresina. Então sim, é um misto de memórias afetivas de infância e de visões atuais. Esse aqui que está atrás, inclusive, ele é uma árvore morta lá em Barra Grande. A visão que eu tenho quase todo pôr do sol quando eu estou em Barra Grande é essa aqui, que é a visão da varanda lá do meu quarto, né? E minha esposa é apaixonada por árvores mortas, então eu fiz essa obra especificamente para ela, e é a obra que as pessoas mais pedem e não está disponível. E quanto ao pintor, sim, eu acho que a minha principal influência é o Nonato Oliveira, que é pintor, muralista aqui de Teresina. Aliás, ele não é de Teresina, ele é do interior do Piauí, mas eu conheci o trabalho dele aqui em Teresina. Né? Ele tem murais belíssimos, tinha um no Mercado Velho, lá no centro, tem um no antigo Sinopse também, lá no centro, e no Riverside, na centro de eventos. Então ele tem murais muito bonitos, além das pinturas também são belíssimas, e eu acho que ele foi uma grande influência para mim, assim, porque desde criança eu sempre achei muito lindo o trabalho dele. Outro artista nacional é a Tarsila do Amaral, que quando eu era criança, com minha mãe e meu padrasto, a gente visitando um amigo deles lá em Batalha, tinha uma reprodução do Abaporu. Isso é uma memória interessante, que ela ficou assim, lá no fundo da cabeça, e foi despertada quando eu vi o Abaporu ao vivo, o verdadeiro,
já adulto, e me veio essa lembrança de que criança eu vi o Abapuru e fiquei assim encantado, extasiado, achei muito diferente aquela perspectiva distorcida. E então a Tarsila é uma grande influência. Eu, quando fui a última vez a São Paulo, tive a oportunidade de ver não a exposição inteira Tarsila Popular, mas algumas peças que ficaram ainda no MASP e na Pinacoteca, e sou apaixonado pela Tarsila. Como ela diz, eu quero pintar as cores da minha gente, né? Pedro, o que há de comum entre suas obras e as do pintor francês Lautrec? De comum eu não sei, mas eu admiro muito o trabalho do Lautrec. Ele, na realidade, é o meu artista favorito de todos os tempos. Minha formação é em publicidade, né? Ele é considerado o primeiro cartazista publicitário da história. O trabalho do Lautrec tem uma economia de cores, né? Tanto da tinta em si, de usar pouca tinta, porque era cara e ele quebrado, né? Vivendo no Montmartre. Na época, Montmartre não era chique, era a zona dos degenerados, dos pobres, dos beberrões. E também na quantidade de cores, né? Então ele pintava 3, 4 cores, e isso sim eu tentei importar para o meu trabalho como influência dele, mas também como influência da xilogravura. O meu trabalho tem uma inspiração na xilogravura, e xilo geralmente se usa 1 a 3 cores, porque cada cor é uma placa de madeira que você tem que esculpir. Da mesma forma, o trabalho do Lautrec, muitos deles eram litogravura, que é parecido com a xilo, só que ao invés de utilizar madeira, usa pedra. E por conta disso, para economizar as pedras, economizar a tinta, ele utilizava poucas cores. Então, nesse sentido, apesar de eu não ter essa limitação, porque eu uso pintura direto, né, de pintura acrílica, eu não sofro com essa limitação técnica, porém eu procuro fazer isso de forma estética, economizar na quantidade de cores para trazer mais significado. Você vê aqui o quadro atrás, por exemplo, nós temos um azul, que na verdade é um composê de 3 azuis juntos. Nós temos 2 tons de laranja, que também é formado cada um deles por 2 cores, e o dourado. Já essa cor ocre não é uma cor, aí sim é uma inspiração de Lautrec, não é uma tinta, né? Ele é a textura do papel. Esse hoje chama papel craft, né? Mas a gente conhece como papel de pão. Quando eu era criança, lá em Batalha, minha avó mandava eu ir na bodega do Antônio Geraldo, do seu Zé de Rosa, comprar pão, comprar bombom, enfim, e vir enrolado no papel de pão. Então é uma memória muito afetiva de infância, e por conta disso eu decidi fazer essa homenagem à minha infância, usando o craft como matéria-prima e deixando ele aparecer na composição da imagem, né? Porque eu gosto muito da textura dele, acho muito vivo, não existe um papel craft igual ao... Teresina, Rio de Janeiro, São Paulo. Você costumava visitar museus? Sim, eu visitava bastante museus quando eu morava em São Paulo. Eu morava próximo da Avenida Paulista, então, se não me engano, só na Avenida Paulista, entre museus e galerias, tem uns 10. Então eu visitava sempre eles quase diariamente. O MASP era sagrado toda semana, eu ia lá. E sim, eu tinha muita essa experiência. Assim, na época eu ainda não pintava, mas eu me sentia muito inspirado para o meu trabalho, que sempre foi lidando com o visual, com imagens. Então eu ia para os museus para me inspirar e muito para ver as obras do Lautrec, né? Que no MASP, se não me engano, tem 5 obras dele. Museu é um ambiente que encanta, fascina, estimula. Você se sentia um tanto instigado a pintar sempre que saía de um museu? Olha, quando eu tava lá, me batia uma vontade de desenhar assim. Já fiz uns rascunhozinhos, mas à época eu não tinha essa ambição de ser pintor, de ser artista. Até eu me chateava quando a pessoa dizia assim: o Pedro é artista, trabalha com publicidade. Eu, não, gente, publicidade usa arte, mas não é arte. Ela apenas faz uso comercial de obras de arte. Então eu até tinha essa divisão muito rígida, eu não gostava de misturar as coisas, porque eu sempre achei que a arte era uma coisa muito
mais sublime, muito mais importante do que a publicidade, que é algo extremamente comercial. Então lá sim eu senti instigado, mas fazendo no máximo uns rascunhos, uns de burros, como diz, né? E era isso. Hoje, quando eu vou, agora que eu tenho essa disciplina de desenhar, de pintar, assim, eu sinto vontade e às vezes eu sento no chão e fico lá rascunhando alguma coisa. Em que cidades do Piauí você já levou seu trabalho e de que forma? Expondo, dando palestras, oferecendo minicursos? Olha, nós já fizemos 12 exposições. Dessas 12, a grande maioria foi aqui em Teresina, principalmente por questão de deslocamento, né? Quem faz exposição sabe que é complicado você levar as peças porque são frágeis, e especialmente a exposição Sertão, além das obras de arte, tem a memorabilia, que nada mais é do que objetos e mobília que a gente foi garimpando da minha família, da família da Milena, que é minha esposa e é curadora da exposição. Então a gente tem uma bileira de pelo menos 40 anos, tem um ferro de passar de mais de 70 anos, tem lampiões de mais de 20 anos. Então a gente vai colocando essas coisas para as pessoas conhecerem, porque muitas crianças nem conhecem o que era o sertão original. Picos, para mim, foi assim uma revelação, a exposição em Picos. Ano passado, a exposição Sertão foi selecionada pelo CIEC e nós levamos a 3 cidades do interior do Piauí. A primeira foi Picos, que lá teve um grande lançamento, foi na Primavera dos Museus. Então o pessoal, a equipe do Museu Osildo Albano coordenou um evento de lançamento maravilhoso em praça pública. Teve poesia, teve repente, teve dança africana, teve dança tradicional. Fizemos o lançamento da exposição do museu, que também fica na praça, foi maravilhoso. Ainda fizemos uma fala, uma discussão linda, enriquecedora na UFP, onde teve novamente poesia, tivemos balé, tivemos dança moderna, tivemos a dança do coco. Então assim, foi muito, muito rico. Tivemos música clássica também, música MPB tocada com instrumentos de música clássica. Foi lindo, lindo, lindo. O pessoal de Picos, ó, amor, valeu. E foi sensacional. Então a gente também tem o lançamento da exposição, sempre a gente faz o café da manhã, que a gente quer o café da manhã do sertão, o café da manhã sertanejo, enfim, que a gente serve coisinhas da nossa culinária típica. Então também tem isso. Em Parnaíba, que foi na sequência, a gente fez também bastante coisa, fez a oficina, fizemos a oficina com crianças do projeto Admó, lá em Picos. Em Parnaíba fizemos com o público do Sesc Caxiral, que foi quem nos recebeu muito bem. Teve show do David Viana, que é um artista de Piripiri, radicado em Sobral. E em Piripiri nós tivemos o show do Wagner Ribeiro, que ele é assim, eu acho que não dá nem para colocar como músico, né? Ele é um historiador da cultura popular, porque ele toca, ele conta causos, ele pega histórias antigas, enfim, que foi lá no Memorial Embaixador Expedito Rezende, em Piripiri. E também foi linda, também fizemos a oficina com crianças da rede pública de ensino, e isso é meio que a nossa missão, né? A gente leva a exposição tem a parte de memorabilia para despertar esse orgulho de ser nosso. Nós temos as oficinas, como eu disse, são mais de liberdade criativa, principalmente para as crianças verem que todos nós sabemos sim desenhar e podemos sim fazer representações do nosso meio, porque nós somos os únicos que podemos falar do sertão, podemos falar do Nordeste, podemos falar do Piauí, podemos falar da nossa cultura, porque quando os de fora falam é muito caricato. Nordeste lá fora é o quê? É praia, é miséria, é seca, é fome, enfim. Não é isso. Aqui a gente brinca que tem um sol para cada um. E o que o sol é? Luz.
Luz são cores, então nós temos muito mais cores que em qualquer outro local. E nós temos que nos valer disso, nós temos que ter orgulho da nossa terra, da nossa gente, da nossa cultura, e temos de enaltecê-la e divulgá-la sim. Então é isso que a gente adotou como missão. Você preparou uma belíssima exposição em Teresina. Por que o título da exposição Sertão? Então, até tá aqui atrás, né? Sertão é uma grafia diferenciada realmente, e são 3 motivos. Primeiro é a paisagem, né? O sertão, mas lembrando que sertão, além de paisagem, é um estilo de vida, é um jeito, não tem limites os sertão geográficos, né? Ele tem muito mais a ver com a cultura do que apenas com a paisagem em si. É intensidade, né? É sertão. E lembrando, eu comecei essa ideia, estava no Rio de Janeiro. E quando a gente está no Sudeste, no Sul do país, muito se faz caricatura do nordestino, né? Diz que a gente fala cantado, fala arrastado e tudo. Então eu resolvi mimetizar a fala do sertanejo, né? Mais alongada, mais elaborada, sertão, mais anasalada. Então é isso, é a paisagem, é a intensidade e é o nosso modo de ser. É isso aí, pessoal. Que bate-papo super agradável. Portanto, gostaria de convidar a todos para na próxima terça-feira continuar conosco nessa entrevista maravilhosa com Pedro Vidal. Boa noite e até terça-feira.